Então, vamos ler 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler o versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. Pode ser a partir do 1. Quem quiser acompanhar. Depois eu vou liberando quem chega aqui. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental, e esconde-te junto aos ribeiros de Querite, na fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas passados dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali até onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo, e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, e da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. O texto que nós lemos aqui é bem conhecido. Eu acho que a maioria de nós aqui já visitou o Carmelo, né? Onde foi a batalha dos profetas de Baal e de Azera, o profeta Elias. Mas algo me chama a atenção aqui, nesses 2 lugares que Deus leva Elias. Elias é o tisbita, né? Alguns dizem que Tiber é uma cidade, Tibes, né? Uma região ou um vilarejo. E a Bíblia não fala nada sobre Elias antes do capítulo 17. E o que é interessante é que Elias sai do anonimato e se torna conhecido em apenas um dia. E muito conhecido. Ele sai do zero na Bíblia e se torna, como nós conhecemos, o leão dos profetas. E ele se torna um profeta tão importante que ele vai ser o representante de todos os profetas do Antigo Testamento. Por isso que ele aparece na Transfiguração, aparece Jesus, Moisés, e Elias transfigurado, Jesus a graça, Moisés a lei, e Elias representando os profetas. E outra coisa interessante é que esse homem que a biografia dele não aparece antes do capítulo 17, ele não vai morrer. Ele vai ser levado ao céu ainda vivo. A Bíblia diz que ele atravessa o Jordão, carros e cavalos de fogo, uma carruagem de fogo separa ele de Eliseu, e ele sobe num redemoinho. Então ele não experimenta a morte. Mas a gente vê
na vida de outros profetas que nós temos a biografia deles. Jeremias, o escolhido vem da tua mãe. Isaías, que nós sabemos, né, a sua procedência, da família real, vivia no palácio do rei. E tantos outros profetas que nós temos a procedência de Isaías, nós não temos essa procedência. Simplesmente ele aparece no texto, é introduzido na história e já faz um dos maiores atos, né, proféticos, se é que assim a gente possa chamar, já na sua primeira aparição. Ele já chega diante de Acabe e diz, não vai chover por 3 anos e meio, segundo a minha palavra, né, diante do Deus cuja face eu estou. Ou seja, Elias, ele estava dizendo, eu estou face a face com Deus. E a Bíblia diz que Deus fecha tudo, nem chuva, nem orvalho, nada mais cai sobre a terra. Logo depois dessa palavra de autoridade, a Bíblia diz que Deus vai levar Elias para 2 lugares. O primeiro é Querite, e o segundo lugar é chamado Sarepta. E quando ele está indo para o ribeiro de Querite, a gente entende que Querite significa cortar, até ficar do tamanho correto. Então, o que eu entendo na história de Elias? Que não tem biografia, mas a Bíblia depois mostra o processo que Elias vai passar diante de Deus para ser forjado como um grande homem de Deus por toda a sua trajetória, a ponto de ser lembrado até no Novo Testamento, né? Na Epístola de Tiago, diz que Elias era um homem, né, dado as mesmas paixões que nós, orou e não choveu, depois orou e voltou a chover. Então, o primeiro processo que eu vejo na vida de Elias é o Querite. Ele sai, então, de um grande acontecimento e vai para um lugar de isolamento, de solidão. Com certeza, naquele ribeiro só tinha Elias, o ribeiro e Deus. E os corvos que vinham servir Elias, alguns, né, estudiosos dizem que são os árabes que vinham, outros que eram corvos mesmo, mas nós que acreditamos em Deus, se foi árabe ou se foi corvo, o importante é que Elias era alimentado pela palavra de Deus naquele lugar. Então, o que eu entendo? Querite é um lugar onde se corta, né? E esse processo de cortar, a gente pode usar ele como uma analogia de uma carpintaria, uma marcenaria, né? Onde se fazem cortes. E ali ele estava sendo cortado, podado, até ficar do tamanho certo que Deus queria, para que Deus o encaixasse na sua obra, para que Deus desse prosseguimento na sua trajetória. E sabe o que é interessante? Nós também passamos pelo Querite. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós também passamos por situações onde nós somos cortados, né? O corte, ele separa. Já percebeu isso? Quando você está cortando uma peça, você separa. E às vezes nós, quando chegamos a Cristo, nós chegamos cheios de coisas, né, que precisam ser tiradas de nossas vidas, que precisam ser cortadas na nossa trajetória. Deixa eu dar um exemplo aqui. Chega a pessoa bêbada, alcoólatra, todo mundo sabe que ele é um alcoólatra, mas quando ele chega e se converte, essa parte do alcoolismo é retirada, é cortada da sua vida. E todo mundo vê o que aconteceu. Porque todo mundo sabe, né, que o alcoólatra é algo visível. As pessoas veem, por exemplo, o drogado, o alcoólatra, né, aquele que é espancador. São coisas que as pessoas veem, são defeitos, problemas no nosso caráter, na nossa personalidade, né? Vícios, mentira, são coisas externas. Então, aquilo tem que ser cortado da nossa vida. E Deus, então, ele corta. E a gente tem que tomar uma decisão para que isso aconteça. A Bíblia diz aquele que bebia,
não bebe mais, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não mente mais. Ou seja, no Querite, Deus está tirando da minha vida algo, né, me podando, me cortando, mas é algo visível. Porque quando nós vemos uma poda numa árvore, nós vemos que os galhos daquela árvore estão sendo cortados, né, estão sendo podados, e nós estamos enxergando porque é externo. Até João, capítulo 15, vai nos falar, é algo muito interessante isso. Né? O meu pai é agricultor, eu sou a videira, e vocês são as varas, os ramos. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora, mas toda vara que dá fruto é podada para que dê mais fruto. Então é o corte, a poda. Então o Querite é esse lugar onde Deus corta da vida da gente situações que não podemos mais viver elas sendo cristão. Não podemos mais ter esses hábitos, esse modo de vida. Mas depois que a água do ribeiro seca, olha que coisa interessante. O Querite é decisão. As decisões que nós tomamos para que o nosso caráter seja forjado. Mas depois que seca a água do ribeiro, Deus pede que Elias vá para Sarepta. E Sarepta, nos termos de Sidom, ali junto ao Jordão, Elias está indo procurar uma mulher que vai sustentar ele. Mas ele nunca imaginou que ele viveria essa experiência, porque aquela mulher que Deus separou para sustentar ele, não tem nem para ela e para o seu filho. Então, agora Elias, ele vai viver uma experiência com Deus. Querite, decisão. Sarepta é lugar de experiência com Deus. Por quê? Porque ele chega lá, e se nós chegássemos em Sarepta, a nossa mente iria pensar a mesma coisa. Estou indo para um lugar onde tem provisão. Porque o ribeiro de Querite tinha provisão. Tinha água, tinha pão e tinha carne todos os dias. O que Elias pensou? Estou indo para um lugar de provisão. Mas quando ele chega em Sarepta, ele encontra uma viúva que está pior que ele, que não tem condições de sustentá-lo. E ela está catando os caquinhos e diz assim, olha, eu estou pegando essa lenha, vou fazer um bolo, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou dar para o meu filho, vou comer e nós vamos esperar a morte. E sabe quem que era o culpado aos olhos dos sidônios? Elias. Porque foi Elias que fechou o céu. Foi Elias que disse que não ia chover. E ele chega numa terra estranha. Em Sidom, não era Israel. Você lembra que Jesus disse, havia tantas viúvas em Israel, por que Elias foi até Sidom? Sarepta. Porque ele ia ter uma experiência ali naquele lugar. Uma experiência sobrenatural com Deus. Ele olhou para aquela mulher e disse, vai, faz como tu me disse, mas faz primeiro para mim. E depois para ti e para o teu filho. E não vai faltar a farinha na panela e o azeite na botija. E aquela mulher traz para ele, e a Bíblia diz que eles comem, e o período todo que Elias está naquela casa, hospedado, não falta farinha, não falta azeite, todos comem, o que o profeta come, ela também come, o que o profeta come, o menino também come, porque é uma experiência sobrenatural com Deus. Então, Sarepta é lugar de experiências. Querite é lugar de decisão. Por que Sarepta é lugar de experiência? Porque Sarepta significa lugar de forja, de fundição, lugar de refinar. É isso que significa a palavra Sarepta. Querite é lugar de corte. Sarepta é lugar de forja. Então, ele foi para Querite para ser
moldado, e foi para Sarepta para ser forjado, para passar pela forja, pela fornalha. E quando ele vai para este lugar da forja, algo me chama a atenção, porque a forja, ela tem algumas fases, o tempo não vai nos permitir nos aprofundar demais, mas existem 3 fases da forja. E a primeira fase da forja se chama refino, ou seja, é refinar o metal. Então, a forja, o primeiro passo é refinar o metal. E como é que se refina o metal? No fogo. No calor do fogo. O metal é refinado, o primeiro estágio, é na fornalha, é no fogo. E olha que coisa interessante. Em Querite, algo sai da nossa vida pelo corte. Em Sarepta, algo vai sair da nossa vida pela forja, pelo refino. Então, olha que coisa tremenda. Se Querite algo sai por decisão, em Sarepta algo sai pela experiência com Deus. Então, tem coisas que eu decido e tem coisas que só consigo vencer com uma experiência sobrenatural. Por exemplo, a ansiedade. Eu não consigo dizer, eu decido não ser mais ansioso. Não existe isso. Agora, se você tiver uma experiência sobrenatural com Deus, essa ansiedade, ela vai embora. Ela desaparece, porque são coisas que nós vemos as pessoas falando, eu tive um encontro com Deus, eu estava lendo a Bíblia, o Espírito Santo tomou minha vida, e são coisas que pelas experiências com Deus, através do sobrenatural, às vezes num culto, você está num culto, você recebe aquele impacto do poder da palavra de Deus, e aquela experiência arranca algo da sua vida que você não conseguia tirar por uma decisão. Tem pessoas que dizem, eu não quero mais fazer isso, mas não consegue. Então, olha que coisa tremenda isso aqui. O refino, a forja, é para tirar da nossa vida o que Querite não tirou. E olha o que acontece. Existe um nome, a gente chama de cadinho, né? Não sei se alguém já viu o cadinho, você pega, vamos pegar a aliança aqui, o ouro, ele tem que ser refinado. A prata tem que ser refinada para depois virar uma joia. E o que acontece? Ela é colocada no fogo, em alta temperatura, porque ela precisa tirar algo chamado escória. O que é a escória no refino? É aquilo que está no interior do metal, é os resíduos. Aquilo que não pode ser utilizado para forjar a peça. Então vai passar pelo refino. E como é algo que está no interior do metal, Querite é algo que tira o que é externo, o que as pessoas estão vendo, mas Sarepta é algo que vai tirar de mim o que ninguém está vendo. Coisas do nosso interior. Sentimentos mais profundos, áreas da nossa vida que ninguém vê. Eu nunca vi, e talvez você também nunca viu, alguém chegar na igreja e confessar para o pastor, pastor, eu sou invejoso. Nunca vi, nunca aconteceu comigo. As pessoas confessam pecados que os outros veem, mas não confessam coisas que ninguém vê, porque estão escondidas e ficam tentando lidar com isso e não conseguem remover traumas. Pessoas que foram abusadas e que têm lá dentro o resíduo. Pecados que ninguém vê. Pensamentos que ninguém sabe. Então, se Querite
remove o que é externo, Sarepta vai retirar o que é interior. E isso vai ser através de experiências com Deus. E olha como acontece isso. Quando você coloca para refinar em alta temperatura, o resíduo sobe e o metal precioso desce. A gente chama aquela peça bruta de liga, né? Mas aí quando coloca o catalisador e submete a alta temperatura, a sujeira sobe, sai do interior e sobe, o que é precioso desce, vai para o fundo, o que é sujeira sobe, eu venho e removo, porque agora aquilo que estava escondido apareceu. Enquanto estava escondido, não podia ser removido. Mas quando vem à tona, é removido. E quando eu removo a escória, a sujeira, sobra somente o que é precioso. Isso aqui é muito forte. Deus está refinando as nossas vidas, porque Ele quer que sobre somente o que é precioso, somente o que lhe agrada, somente o que é útil para a edificação do nosso próximo. Então, nós estamos passando pela forja, pelo refino. E olha que coisa interessante isso aqui. O que é bom desce. E quando nós estamos bem com Deus, nós também descemos. Nós nos humilhamos. E quando nós nos humilhamos, aparece o que há de melhor nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. E aquele que ainda não passou pelo processo da forja, do refinar, você olha para ele e você sabe que ele não foi trabalhado. Você sabe que ele não foi tratado, porque ainda não removeu o orgulho, soberba. Está sempre ambicionando coisas que não pode ter, não consegue se adequar e viver nas coisas humildes. A gente vê que está sempre querendo aparecer, sempre querendo se destacar por sua própria natureza humana, por sua própria força. Mas aquele que passou pelo refino de Deus, pela fornalha da aflição, ele é humilde. Ele não chega para sentar no primeiro banco, ele senta no último. Ele não precisa ficar mostrando para os outros que ele tem, que ele é. Ele simplesmente aparece pela sua essência. E uma das coisas interessantes é que todos nós vamos passar pelo querite e pela forja. Se você não passar pelo querite e pela forja, é porque Deus não tem interesse na sua vida. Então, se Deus está pedindo que você tome alguma decisão, se Deus está levando você a refinar sua vida na fornalha, no fogo ardente, para remover alguma coisa do teu interior, glorifique a Deus, porque Deus olha para você, Deus te ama e vê uma grande utilidade na tua vida para alcançar muitas pessoas que precisam conhecer a Deus. Agora, olha que interessante, quando a gente pega a liga na natureza, ela é dura, é um metal duro, mas quando nós refinamos e sobra só o que é precioso, você já percebeu que a sua aliança, o ouro é macio? A prata é macia? Porque quando eles são refinados, diferente do diamante, eles são refinados, eles ficam
macios. Então, o que eu aprendo com isso? Quando nós passamos pela forja, nós também ficamos maleáveis, fáceis de moldar. É mais fácil de Deus trabalhar na nossa vida. Nós fomos quebrantados de coração, somos sensíveis, estamos amolecidos, estamos sensíveis à voz de Deus, estamos sensíveis ao Espírito Santo, mas quando nós não somos refinados, nós somos duros. Você já conheceu alguém duro? Você fala, você prega, você fala do amor de Deus, nada comove aquele coração, porque aquele coração ainda está endurecido por coisas que no seu interior o endureceram. Mas deixa eu falar algo profético para a tua vida. Se você conhece alguém com coração duro, que não quer saber de Deus, Deus vai colocar ele na forja. E Deus vai amolecer esse coração. Porque a Bíblia diz: eis que tirarei este coração de pedra e darei um coração de carne. Pede para Deus trabalhar. Pede para Deus agir neste coração, para Deus trabalhar, para Deus refinar. E geralmente nós somos refinados na aflição, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas do dia a dia, quando perdemos alguma coisa, quando nos falta algo. Você quer ver uma coisa? Jó passou pela fornalha da aflição, Jó foi extremamente refinado, como ouro puro, como prata. Jó foi refinado. Jó entrou na fornalha, foi forjado, perdeu tudo que tinha, perdeu família, perdeu os animais, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu tudo, praticamente. E olha só, quando Jó chega no capítulo 42, Jó, ele agradece a Deus por Deus ter refinado a sua vida, porque ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó disse: tudo que eu passei foi bom, porque agora eu não te conheço só de ouvir, agora eu te vejo. Davi disse: foi bom os meus ossos terem sido afligidos, porque quando Davi foi afligido, quando Davi foi perseguido por Saul, quando Davi escapou da lança de Saul, quando Davi se escondeu na caverna de Adulão, quando Davi teve que se fingir de louco, quando Davi precisou comer os pães da preposição fugindo da fúria de Saul, Davi foi forjado, Saul não foi forjado. Saul não foi refinado, Saul foi jogado naquela cadeira sem preparação. Davi não. Davi foi forjado, ele matou o leão, ele matou o urso, ele matou o Golias, ele teve que fugir de Saul. Quando ele sentou naquela cadeira, ele estava preparado para ela, porque ele soube o preço que custou chegar ali. E mesmo assim precisou ser mais refinado ainda. Foi refinado através de Batseba, de Natã, foi refinado através de Absalão, a ponto de ter que dizer para Joabe: eu não vou matar o meu filho, porque se eu matar o meu filho, eu estou sendo como Saul. Teve que deixar o trono para que Absalão sentasse nele, para que Deus o devolvesse. Por quê? Porque foi refinado, foi amolecido. Então, se tem uma coisa que Deus ele faz na vida de quem ele ama, é nos colocar na fornalha. É refinar a nossa vida. Deus vai tirar de você, escute isso, vou repetir: Deus vai tirar de você o que você tem de melhor. Porque Deus precisa usar você. Pessoas precisam de você. Levítico 11, 13.
Fala de uma ave chamada quebrantosos, uma águia. E a águia, não, esse tipo de ave, ela é impura aos judeus. Mas a dessa ave que vem a palavra quebrantamento. Quebrantamento é quando o coração da gente é trabalhado e amolecido. E a natureza nos mostra que para alimentar os filhotinhos, ela precisa pegar uma presa da terra, subir com ela e depois largar essa presa sobre uma rocha, uma penha. Essa presa vai cair, quando cair na rocha, todos os ossos são quebrados pela força da gravidade. Então a águia vem, pega o animal e leva para alimentar os seus filhotes, porque seus filhotes não podem comer ossos ainda inteiros. Então, para que os filhotes se alimentem, todos os ossos têm que ser quebrados, moídos. E é dessa palavra que vem a palavra quebrantamento, onde Davi escreve no Salmo 51, coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Um coração amolecido, sensível. E isso acontece na vida da gente. A águia nos pega aqui, a águia é o espírito, nos leva a uma altura muito elevada. Conhecemos o céu, é tudo bênção, né? Quando nós nos convertemos, que coisa linda, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é bom. Mas quando nós pegamos uma estrutura, Deus manda o Espírito Santo soltar a gente. E a gente vem em queda livre. E quanto mais a gente cai, mais o peso do nosso corpo se multiplica. Mas sabe qual é a diferença? Nós não caímos no chão, nós caímos sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. E quando estamos totalmente quebrantados sobre a rocha, então nós não podemos nos mover, não podemos agir, porque estamos quebrados. É no momento que nós entendemos: eu só saio daqui se o Senhor quiser, eu só faço isso se o Senhor quiser, eu só vivo se o Senhor deixar, eu só levanto se o Senhor permitir. Aí nós agradecemos a Deus quando abrimos os olhos de manhã, quando respiramos, quando nos alimentamos, porque nós entendemos que por nós mesmos nada podemos fazer. Agora nós estamos totalmente quebrados, Deus quebrou a gente, mas é quando estamos assim que servimos de alimento para os outros. Porque quando não somos quebrados, até a nossa pregação é agressiva. Ó, se não te converter, vai para o inferno. Se não ir para a igreja, vai para o inferno. Mas quando a gente se converte, a gente vê a dor do outro e diz assim: eu já passei por isso. Eu sei o que essa pessoa está sentindo, eu sei o que ela está passando, e nós começamos a tratar as pessoas com compaixão e com misericórdia. Paramos de julgar as pessoas pelos seus erros, pelas suas práticas erradas, e passamos a amá-las como Cristo nos amou quando nós não prestávamos. Por isso que Deus precisa quebrantar a nossa vida, porque tem muita gente nesse mundo precisando se alimentar com essa palavra, se alimentar com este evangelho. Então a boa notícia é que Deus te ama, a notícia que não é ruim, mas que para nós muitas vezes nós não entendemos, é que Deus vai quebrar a nossa vida. Deus não vai fazer o que a gente quer, Deus vai fazer o que a gente precisa. E quando nós entendemos isso, nós ficamos amolecidos. Nós ficamos prontos para ser usados por Deus. E Deus, então, leva Elias para o Querite, leva ele para Sarepta, e Deus também está nos levando para um refino. Todos os dias eu oro e digo: Deus, entra nos quartos mais escuros da minha alma e coloca a luz naquele lugar. Coisas que eu nem sei. Por que isso? Porque às vezes a gente não se enxerga, sabia?
Mas alguém que está de fora detecta e nós mesmos não estamos vendo. Então eu digo, Deus, entra lá, naquelas áreas, naqueles quartos escuros da minha alma, traz luz naquele lugar. E todos os dias Deus vai nos refinando, nos cortando, nos modelando. E o que ele te corta para encaixar a gente, vocês lembram do templo? Todas as pedras do templo foram cortadas em outro lugar. Mas quando eram trazidas para o templo de Salomão, elas encaixavam perfeitamente uma nas outras. Deus já tem um lugar para encaixar a sua vida. Deus já tem o lugar certo para te usar. O que Deus está fazendo é cortando você para que você encaixe e tirando do seu interior aquilo que muitas vezes poderia atrapalhar o teu desempenho aonde Deus está te levando. Então, se isso está acontecendo na tua vida, não questione, não murmure. O sofrimento, ele vem para refinar as nossas vidas. Inclusive, Pedro, eu vou encerrar, 1 Pedro 4:1, diz assim, já que Cristo sofreu, devemos também nos atar varonilmente do mesmo sentimento de Cristo, porque aquele que sofre faz cessar o pecado. Então, o sofrimento, as dificuldades, as provações, as tribulações não são para que a gente fuja, mas para que a gente enfrente, viva as experiências e saia dali melhor do que quando nós chegamos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esta live, por esta palavra abençoada que o Senhor tem colocado em nossos corações. Trabalha mesmo, Jesus. Corta, poda, refina, purifica, limpa, lava. Só não nos tire a tua presença. Não retire de nós o teu Espírito. Faz como Davi, torna a dar a alegria da tua salvação. Nós queremos, meu Deus, cada vez mais crescer na graça, no conhecimento. Nos dá experiências espirituais. Nos faz servos melhores. Nos faz maridos, esposas, filhos, mães, pais, cidadãos melhores. Porque nós queremos testemunhar da tua glória e queremos viver a tua palavra. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, a trabalhar em nós, segundo a tua vontade. Pegamos tudo nas tuas mãos, te agradecemos pela vitória em nome de Jesus. Amém.